Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tânia Fonseca, eu sou médica, como vocês sabem, e hoje a gente vai falar da notícia que ganhou todas as manchetes essa semana: a varíola dos macacos, ou monkeypox, como a gente chama. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é: não tem nada a ver com os macacos. Ainda que esse vírus tenha sido isolado inicialmente lá em 1958 em macacos, na verdade, o principal intermediário são os roedores silvestres. Então, desde 1970, quando foram descobertos os primeiros casos em humanos na África, esses roedores têm um papel muito mais importante na transmissão. E a doença era endêmica lá na África, seja na região do Congo, seja na África Ocidental. Em 2003 foi o primeiro caso fora da África, os primeiros casos fora da África nos Estados Unidos, a partir da importação de roedores silvestres, naquele momento chamados cães da pradaria, e houve um primeiro surto localizado nas pessoas que tiveram contato com esses animais contaminados. Até que em maio desse ano começaram a ser descritos vários casos na Europa, especialmente na Inglaterra no início, logo depois a Espanha, e foram ganhando mais de 70 países. No Brasil, a gente tem mais de 2.000 casos hoje em dia. E o que é isso então? Então é uma doença que inicialmente era descrita como dando febre, mal-estar, dor de cabeça, dores no corpo e as características lesões cutâneas. O que é isso? São aquelas inicialmente manchas na pele vermelhas que coçavam, que evoluíam para bolhas, depois para pústulas e depois para as crostas simétricas, ou seja, de um lado e de outro no corpo, que começavam na face e ganhavam o tronco e as extremidades. O que aconteceu na Europa esse ano? Apareceram casos diferentes desses. Nem sempre a gente tinha esse quadro geral inicial de febre, mal-estar e gânglios. As lesões começaram a aparecer muito mais na região genital, ou no pênis ou na área perianal. E a contaminação era a partir do contato íntimo, seja com essas bolhas, pústulas ou crostas, ou com material de secreção respiratória. Ou seja, tinha uma diferença no quadro que está acontecendo agora do quadro daquela época. Então, a partir da contaminação, em geral, entre 5 e 21 dias depois, a pessoa abria o quadro clínico. E depois de 1 a 5 dias desse quadro geral, a pessoa apresentava as lesões cutâneas que somem entre 2 a 4 meses, a 4 semanas, desculpe. Tem mais um detalhe: essas lesões geralmente são dolorosas e elas evoluem para a cura espontaneamente. Bem, e por que a gente está tão preocupado com isso hoje em dia? Porque, primeiro, está se alastrando rapidamente e às vezes as pessoas nem se dão conta. O sintoma para a pessoa prestar mais atenção não é só apenas a lesão, é que é uma lesão que pode ser dolorosa. Mas se a pessoa tiver uma sensibilidade maior ou menor à dor especialmente, aquilo pode passar desapercebido e a pessoa não vai se dar conta e vai espalhar essa doença. Então, como que a gente controla? Primeira coisa é isolar aquele paciente no momento em que ele descobre que está contaminado. Por quê? Porque é a partir do contato que vai passar para uma outra pessoa. Então, olha só, lavar as mãos com frequência, porque essa lesão também contamina os objetos. Então, uma vez que a pessoa esteja com a varíola dos macacos, roupa de cama, garfo, faca, pratos, tudo dela deve ser mantido isolado. E essa pessoa, mesmo em casa, deve se manter isolada, para que ela não contamine as outras pessoas da sua residência. Então, a melhor forma de contato é o bloqueio, o isolamento daquele paciente. Segunda coisa, sim, a vacina contra a varíola protege. Só que a varíola é uma doença que está extinta. Então, se as pessoas têm mais de 40 anos, provavelmente elas vão se lembrar
de terem sido vacinadas, muitas vezes até mesmo na escola, com aquela pistola no braço esquerdo. Eu sou desse grupo aí, que foi vacinado para varíola. Então, quem está vacinado para varíola, em até 85% dos casos, está protegido. Mas toda a população mais jovem, especialmente de 20 a 40 anos, onde está o boom dessa doença nesse momento, elas não estão vacinadas. E caso não se apercebam, poderão sim contaminar-se. Então, há uma vacinação que protege, mas nesse momento, no mundo, não tem vacina disponível para vacinar todas as pessoas. 2, uma vez com o diagnóstico, é importante que a pessoa seja isolada, procure uma unidade de saúde mais próxima, e o Ministério da Saúde já organizou laboratórios de referência aptos para darem o diagnóstico. Qual é a fase de transmissão? Toda a cadeia da lesão cutânea, ou seja, na parte que apresenta a lesão mais avermelhada, na parte de bolha, na parte de pústula e na fase de crosta. Em todo esse período, a pessoa contamina, seja um objeto, seja uma outra pessoa em contato íntimo. O tratamento é geral: analgésico, hidratação, repouso, alimentação adequada, e está sendo aí visto um antiviral, o Tecnovirimat, que parece que tem boa resposta e tem uma indicação mais restrita para os casos mais graves. Então prestem atenção que varíola dos macacos hoje é igual à prevenção. Uma vez com uma lesão cutânea suspeita, especialmente na região genital, procure a unidade de saúde mais próxima, que ela não só vai ser capaz de dar o diagnóstico, como indicar ou colher o material para encaminhar para um laboratório de referência que vá ratificar ou não esse diagnóstico. Eu espero que essas informações sejam úteis. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, podem deixar um recado aí nos comentários. Se gostarem, não esqueçam de deixar o like, ativem o sininho e estejam prontos para a próxima vez que a gente vai comentar esse ou qualquer outro assunto de interesse de vocês. Até breve e não se esqueçam, assinem o canal, porque isso é muito importante para nós. Até lá!